Olá, sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. Meu nome é Gabi. Eu sou a Mirella e aqui é a Larissa, e esse vai ser o nosso espaço para falar sobre Deus e espiritualidade de forma acolhedora, amorosa e nada intimidadora. É só sobre você e Deus. Nesse primeiro episódio, nós vamos compartilhar nossas histórias sobre como sentimos o chamado de Deus em nossas vidas. E eu, Larissa, fui a primeira a sentir esse chamado. Tudo começou quando eu fui assistir ao Nosso Lar 2 com a minha avó no cinema. É um filme que fala muito sobre propósito e como as pessoas que estão ao seu redor contribuem para a sua missão de vida. E logo em seguida eu comecei a me questionar sobre qual era o meu propósito de vida e quem eram essas pessoas. Logo eu pensei nas meninas, nós temos uma amizade de mais de 10 anos. E não só uma amizade comum, de saídas, rolês, conversas, como também temos o interesse em comum de conversar sobre espiritualidade, de evoluir. Então, comecei a pensar, será que nós três temos alguma missão de vida em conjunto? E lembrei de uma época da nossa vida que eu e Mirella, por telefone, nos questionávamos bastante sobre isso. E nós tínhamos 10 anos de idade se perguntando por que Deus uniu nós duas. Isso não é normal para uma criança, sabe? Nenhuma criança, claro, a gente não é especial, com certeza deve existir. Mas eu quero dizer que o normal não é que uma criança se questione sobre qual o seu propósito, sua missão de vida espiritual, sabe? E naquele momento a gente se questionou muito e eu trouxe isso pro meu presente para começar a pensar que, será que a gente de fato precisa fazer algo? E aí, em paralelo a isso, eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida e comecei a me apegar cada vez mais na espiritualidade. E nisso eu comecei a pensar que não existe uma pessoa uma pessoa conhecida, que de fato fale sobre espiritualidade sem um viés muito religioso, sabe? Porque a gente pode sim falar de Jesus de maneira leve. E aí também pesquisei sobre as tendências de 2024 em relação à minha profissão, porque eu sou da área de comunicação. E eu percebi que o podcast e o blog estavam muito em alta. E até me indignei, porque estamos numa geração que quase não gosta de ler. Mas eu, como uma pessoa que gosta de escrever, me animei com essa situação e pensei, será que não criamos um canal de comunicação onde contamos as nossas histórias de vida? Porque nós temos muitas histórias, mesmo sendo muito novas. E seria legal, sabe, compartilhar para as pessoas o que nós já vivemos, o que já passamos. Mas ainda assim não pareceu certo. Até que do nada, num dia específico, me veio na cabeça, por que vocês não criam um podcast falando sobre Jesus? No primeiro momento eu me assustei eu mesma, porque não é possível. O que a gente vai falar sobre Deus? Como é que vamos falar disso sem parecer que estamos pregando, sabe? Porque esse não é o nosso objetivo. E aí as meninas vão contar pra vocês qual foi a reação delas quando eu compartilhei a minha ideia. A Larissa foi vivendo tudo isso, sem a gente saber, até que ela contou essa ideia do podcast pelo WhatsApp. E aí eu achei a ideia até que legal, mas na hora me bateu assim um desespero. Eu acho que a gente fica se questionando muito, se é capaz de fazer algo assim. E eu me questionei naquele momento. Então eu neguei de primeira. Mas o tempo foi passando, a Larissa plantou uma sementinha na minha cabeça, mesmo que eu tenha negado, aquilo ficou um pouco na minha cabeça, no meu dia. E aí, eu tava vivendo também uma espiritualidade muito forte naquela época, eu percebi que eu precisava sim fazer isso por Deus, sabe? Eu sentia que eu precisava retribuir de alguma forma a tantas coisas que ele já fez por mim. E você, Mirella, como é que foi pra você tudo isso? De começo, quando a Larissa contou, eu achei a ideia o máximo. Achei, cara, que incrível pensar nisso, Até porque eu acredito que a gente veio no mundo pra plantar, sim, uma sementinha na vida das pessoas, entendeu? Fazer o bem, fazer algo legal que agregue, na sociedade. Então, eu achei ótima a ideia. Só que depois eu fui pensando, cara, como que eu vou ter tempo? Será que eu vou realmente fazer isso? Aí eu fiquei meio ansiosa, meio nervosa em relação a tudo. E aí, Deus de novo deu uma resposta, que foi quando a Larissa foi no centro. Depois que eu conversei com as meninas, elas... Assim, a Mirella se animou bastante, de início. Eu me animei e falei, não, isso vai acontecer, mesmo que a Gabi não queira. Conversei com a minha avó achou a ideia ao máximo também, porque a minha avó ela é super espiritual, sabe? E aí eu fui numa palestra no Centro Espírita, e essa palestra tinha como título Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando eu cheguei lá, eu não acreditei, porque quando eu recebi esse chamado dentro de mim, foi do nada um pensamento que claramente não era eu que tinha pensado aquilo ali, sabe? Normalmente.
E aí começou a falar sobre isso, sobre o chamado, quando a gente recebe, como que é a nossa reação. E naquele momento, a Mirella já, ainda que ela tenha topado, ela já tinha demonstrado que ela estava preocupada com a vida dela. Porque ela tem muitos afazeres, ela estava num emprego da época que tirava muito do tempo dela. Então, quando chegou lá, teve um momento que falou assim: quando você recebe o chamado de Deus, você tem 2 caminhos. Ou você pega aquele chamado pra si e age, ou você dá desculpas dizendo que você tem muito a se fazer e não retribui aquilo que ele faz por nós. Na hora eu pensei na Mirella e eu tive mais certeza ainda de que aquilo ali era pra gente, não só pra mim, como pra nós 3. Porque eu sabia que nós tínhamos que falar de maneira leve, conversada, e se eu fizesse isso sozinha, não faria sentido, sabe? E no final, um homem se levantou e falou: eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vieram pra ouvir isso. Então, se você ouviu e sabe que isso é pra você, pegue e haja, porque Deus tá te chamando, sabe? E aí as meninas foram amadurecendo a ideia, a Gabi falou, né, que depois ela topou, inclusive ela realmente ficou, né, eu acho que a Gabi começou a topar muito mais do que a Mirella, porque a Mirella foi ficando ansiosa. Só que a gente chegou numa situação que tá bom, elas não sentiram aquilo no coração delas, mas elas iam fazer, nós íamos fazer, né, nós íamos nos programar, íamos sentar na minha casa, que é um lugar de natureza, de tranquilidade, pra poder conversar sobre esse podcast. E eu lembro, né, que o que mais me frustrava era que eu rezava, pedia pra Deus me mostrar que era esse o caminho que eu tinha que levar, que era isso que eu tinha que fazer. Só que Deus não queria me mostrar na hora que eu queria que Ele me mostrasse. Então foi um processo aí de eu rezando e não sentindo nada, e isso me frustrava cada vez mais, porque eu falava, será que é realmente pra eu fazer isso? Porque não é possível. E eu, Larissa, sempre tive certeza, não só de mim, como eu falei antes, como das meninas também. Mas eu sempre pedi a Deus que Ele mostrasse pra elas. Porque é muito fácil eu pegar e falar assim: meninas, recebi o chamado de Deus pra vida de vocês e pra minha, tá? Eu sou tão especial que eu recebi o chamado de todo mundo. Então eu queria muito que Ele mostrasse pra você e pra elas. E um dia antes Ele mostrou isso, né, Gabriela? Conta um pouco como foi essa experiência pra vocês. Sim, eu e Mirella, a gente tinha um pouco dessa necessidade de escutar diretamente de Deus que a gente deveria fazer o podcast. E aí, um dia aleatório, a gente resolveu ir pra vigília na Igreja Católica. Não é uma religião que a gente frequenta hoje em dia, mas surgiu essa oportunidade e a gente ficou com vontade de ir. Só que eu não queria ir sozinha, eu queria que a Mirella fosse junto comigo. E ela estava trabalhando na época, então seria um pouco complicado, a gente fosse questionando se iria ou não por conta de tempo mesmo. Até que nós resolvemos ir, assim, de última hora. E, assim, foi incrível, foi uma experiência ótima. A vigília acontece, assim, de madrugada, então você passa muitas horas ali em oração, em adoração, em músicas. E aí a gente já tinha vivido vários momentos especiais. Como eu falei, a Mirella ia trabalhar também no dia seguinte. Então a gente foi ficando cansada, foi ficando com um pouco de vontade de ir embora. Até que do nada para uma moça e começa a falar, assim, completamente do nada, que os jovens, eles podem ser porta-voz de Deus. Podem ser porta-voz de Deus na sua família, na sua casa. E que a gente pode sim falar sobre Deus, sabe? O jovem, ele pode e deve falar sobre Deus. Porque muitas vezes a gente tem esse medo, né? Por ser tão novo e falar sobre algo tão sério. E eu lembro que ela falou exatamente assim: você não precisa ser um padre, você não precisa ser um pastor. Uma autoridade, né? Você só precisa falar sobre Deus. O que você sentir no seu coração, você fala. Porque você precisa demonstrar para os outros que Deus, ele tem livre acesso a todos nós, né? E ela falava tudo isso muito na nossa direção, né? Sim. Então a gente ficou super arrepiada, já sabendo que era pra nós duas, a gente se olhava. E aí quando acabou esse momento, começou a cantar uma música. E aí nessa música, o refrão fala uma frase que a Larissa sempre fala pra nós duas, né? Um versículo. Que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente escutou essa música, foi meio que assim, a cereja do bolo. Porque Deus deu a certeza que a gente precisava naquele momento. E eu que falo pras meninas sempre sobre esse versículo, eu acredito muito que quando eu tô com alguma dúvida na minha cabeça e eu tô olhando sobre algum assunto e vem esse versículo, é uma resposta para aquela minha dúvida. E eu sempre passei isso pra elas, né? E por isso que na hora, elas automaticamente já entenderam. Cara, isso é pra gente. Isso é a resposta, a confirmação que a gente precisava. E elas chegaram lá em casa. Eu até fiquei surpresa que elas realmente foram, porque a Mirella tinha que trabalhar no dia seguinte, antes de ir pra minha casa, e era de madrugada. Então elas foram porque elas precisavam ouvir aquilo.
Tava virada A total. Mirella tava totalmente virada. E quando elas me contaram, eu me emocionei muito e fiquei muito feliz, porque eu tive a certeza naquele momento que precisávamos e que éramos pra fazer aquilo. Antes de continuarmos, queremos falar um pouco sobre o propósito desse podcast. O Unidas pela Fé foi criado com o objetivo de conversar sobre Deus de maneira leve entre amigas, sem um viés religioso, até porque a gente não quer se colocar aqui em um lugar de padre ou pastor. A ideia é que seja realmente uma roda de conversa e que vocês se sintam fazendo parte desse momento para que a gente possa caminhar unidos e principalmente acolhidos, independente da sua religião ou crença. Esse podcast é para você. Acreditamos que Deus tem algo a dizer a cada um de nós. Só precisamos nos aproximar dele e abrir nossos corações. Às vezes pode parecer difícil, mas Deus está sempre presente e pronto para falar conosco. Cada um de nós pode ouvir a voz de Deus de maneira única, basta estarmos atentos e receptivos. E claro, nossa jornada até aqui não foi sem desafios. Até hoje, eu acho que já gravamos mais de 30 episódios e tivemos que apagar diversas vezes. Porque a cada momento que a gente ouve tem algum problema. Aí quando a gente senta pra gravar, tem o carro do ovo passando, o cachorro latindo, a pessoa que não para de cantar atrás. Aí também tem a gente com nossos vícios de linguagem, com a repetição de palavra, com a nossa gramática péssima e às vezes até a nossa afobação, porque a gente se expressa de maneira muito rápida. E quando nós falamos pra nós mesmas, ok, parece tranquilo. Mas quando a gente se escuta, percebemos que não faz sentido gravar dessa forma, até porque ainda que seja um podcast de conversa de maneira descontraída e leve, não dá pra gente sair falando tudo errado, né? Então, assim, não sabemos nem se esse vai ser o episódio que vai ao ar, mas a gente espera que sim. E que vocês nos perdoem também, né? Porque a gente vai errar, nós vamos falar errado, vamos repetir palavras, mas tudo querendo evoluir, sabe? Tudo visando uma mudança em algum momento. Porque a gente acredita que se a gente não sair desse lugar, nunca vamos sair. Então que a gente faça uma coisa aqui que, mais ou menos, por enquanto, para chegar num lugar bom lá no futuro, do que não faça, né? Melhor fazer do que não fazer. Mas cada um desses obstáculos nos fortaleceram e nos trouxeram até esse ponto. Estamos muito animadas, de vez em quando desanimadas, mas querendo muito continuar essa caminhada com vocês. Queremos agradecer vocês por ouvirem o primeiro episódio do Unidas pela Fé e esperamos que vocês tenham gostado e se inspirado com o conteúdo de hoje. Neste episódio, falamos sobre o chamado de Deus, explorando como ele se manifesta em nossas vidas e como podemos reconhecer e responder esse chamado com fé e coragem. Lembrando que nosso episódio vai ao ar toda segunda-feira, às 1h da tarde. Então, marque na sua agenda para não perder nenhuma novidade. Um beijo e fiquem com Deus!